O extraordinário de Deus não vai deixar a tempestade te afogar. Olha para alguém e diga para ele, por gentileza: o extraordinário de Deus não vai deixar a tempestade te afogar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Eu parei no verso 13. E o interessante, não vou te contar não. Se você ficar comigo até o final, e eu não vou me demorar mais do que 2 horas. Se você ficar comigo até o final, meu Deus. Se você ficar comigo até o final, você vai descobrir que aquele que no domingo retrasado, eu terminei a mensagem falando, verso 13, começando a soprar suavemente o vento sul. E eu já vou te mostrar que no final dessa situação, soprou de novo o vento sul. Isso está na Bíblia, pastor? Já vou te mostrar. Aleluia. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Quer dizer, o vento sul foi um pequeno refrigério. O vento sul foi uma pequena vitória. O vento sul foi um pequeno alívio. Porque logo entrou, diz o texto, um vento nordeste. Muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. O navio foi arrastado pela tempestade, Fernando, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Quem não quer sucumbir à tempestade? O texto que lemos fala de um navio que de repente, que está no meio do mar, sopra um vento norte. E diz o texto que ao soprar o vento norte, eles cessaram as manobras, eles ficaram à deriva. Eu disse domingo passado e quero repetir, todos nós em algum momento da nossa vida enfrentamos tempestade, enfrentamos ventos contrários, enfrentamos dia mau, enfrentamos dificuldades e dias difíceis. Mas o texto, eu acho isso fantástico, Deus não omitiu nada. Põe a mão no ombro do seu irmão, por gentileza, e diga: pode ser, campeão, que um vento nordeste esteja soprando sobre a tua casa, sobre o seu trabalho, sobre as suas emoções, sobre a sua vida financeira, sobre alguma área da sua vida. Mas aqui tem um princípio: o vento pode estar soprando, mas se você está firmado, está ligado, está dependendo, está crendo que Deus tem a resposta, você não vai ficar à deriva. Tem gente, irmãos, que por causa do vento está à deriva. Sinônimo de deriva, pastor, sem rumo, sem direção. O vento vai levar para onde quiser. Põe a mão no nome do seu irmão de novo, por favor, e diga: em nome de Jesus, o vento só pode te levar para um lugar, para o outro lado. Você não vai ficar à deriva, você não vai perder o rumo, você não vai perder a direção. A luta está grande, o vento é forte, está soprando demasiadamente, eu sei, mas você não vai ficar à deriva. Pastor, e por que eu não vou ficar à deriva? Está preparado para receber? Você não vai ficar à deriva, porque apesar do vento, apesar da força do vento, o Senhor está segurando nas tuas mãos. Oh, aleluia! Dá um grito.
comigo: minhas mãos estão seguras em Deus. Por isso, o vento é forte, a luta é grande, e o diabo espera que eu fique à deriva. Diga: ficar à deriva é perder o rumo da casa de Deus. Ficar à deriva é perder a visão da promessa. Ficar à deriva é se esquecer do que Deus falou a teu respeito. Você não vai ficar à deriva para desespero do diabo. Você não vai ficar à deriva. E sabe por que Deus nos deu um tema extraordinário? Para você não entrar o ano à deriva. Porque tem gente que entrou o ano à deriva. Ontem eu preguei sobre... Terça-feira, eu preguei sobre Caleb. E ao estudar eu me lembrei de Caleb. Por quê? Porque diz o texto que ele chega para Josué e diz: 45 anos há, desde que o Senhor, por boca de Moisés, falou acerca de mim e de ti. Olha para o irmão do lado e diga: isso é fantástico. 45 anos dando volta no deserto. 45 anos esperando a promessa. 45 anos no meio daqueles murmuradores. Mas Caleb não permitiu que a sua fé ficasse à deriva. Balança o ombro do seu irmão e diga: meu irmão, não permita que a sua fé fique à deriva. Eu estou aqui para dizer para você, meu irmão: ah, pastor, mas o meu marido me abandonou. Não é para ficar à deriva. Mas o meu filho está nas drogas. Não é para ficar à deriva. Por quê, pastor? A única esperança que teu marido tem depois de Deus é você. A única esperança que teu filho tem é você, não é o traficante. A única esperança que a tua casa, que a tua vida tem é Deus. Não permita que nenhum homem deixe você à deriva. Ah, meu namorado terminou comigo, agora eu estou à deriva. Tem gente à deriva: estou na pista. Estou na pista e naquele versículo: que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não fique à deriva. Onde eu parei? Glória a Deus. Aí diz o texto que eles ficaram à deriva, arrastados pela tempestade, e cessaram as manobras. Dá o tom aí, irmão. Essa eu vou falar cantando, apesar de ser desafinado. Não. Põe a mão no ombro do crente aí, recebe. Diga para ele: recebe, crente. Diga mais forte: recebe, crente. Diga para ele: o texto diz que, como eles não podiam resistir o vento, eles cessaram a manobra. Isso quer dizer o seguinte: em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Libere a palavra, profetiza sem parar. Um escape, um instante, a cura, a recompensa vem. Sem demora, num escape, um instante, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Não pare de lutar, não pare de lutar, não pare de insistir, não pare de pedir, não pare de bater na porta, não pare de adorar, não pare de trabalhar, não pare de crer. Você não é discípulo do pagodinho. Na vida do crente não tem: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem leva a minha vida é Jeová. Quem leva a minha vida é o Senhor. Quem leva a minha vida é a palavra de Deus. Quem leva a minha vida é o Pai. Olha para o lado e diga: não pare de lutar. Não fique à deriva. Não pare de lutar.
Diga, não entregue os pontos. Não entregue as forças. Não desista. Não desista. Não retroceda. Não deixe o vento te levar. Porque o vento não sabe o que Deus tem para você. Ele não pode te levar. Ele vai te levar para longe do que Deus tem para você. Eu já podia parar, mas eu vou continuar mais um pontinho. Amém? Ainda tem uma coisa aqui no verso 15, que diz assim: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Essa aqui está na Bíblia. Aonde, pastor? Tiago. Primeira carta do apóstolo Tiago. Primeira não. Na carta do apóstolo ao Tiago. Apóstolo Tiago. O que é que eu disse? Diga. O vento não pode me arrastar. Por quê, pastor? Olha aqui. Segura aí, ó. Porque isso é fantástico. Isso é lindo. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Olha, põe a mão no ombro do seu irmão e diga: meu irmão, você pode resistir. Diga, você pode resistir. Na verdade, a tua vitória está em resistir, porque a palavra de Deus: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista que ele recua. Resista que os teus inimigos recuam. Outro dia eu vi um filme interessante. Um homem disse, um guerreiro, era um filme épico. Datava do ano de 1703. A China estava numa guerra civil. E ela havia sido, e o país estava dividido. Rebeldes tomaram cidades importantes de um lado e o império estava ameaçado, mas ficaram com algumas cidades do outro lado. E o título do filme era Os Três Homens da Guerra. E um desses três homens, ele era nada mais que um líder dos bandidos. Ele era o líder dos bandidos. Mas, por causa de uma situação que ele viu, quando um rebelde pega um camponês e o mata, e o assassina, só por ele ser camponês. Ele comete essa covardia. Quando ele viu isso, dentro desse homem emerge uma sede de justiça. E ele reúne os 800 bandidos e diz: nós temos que lutar pelo nosso país. Nós não podemos permitir essa situação. Nós não podemos concordar com ela. E ele vai. Ele não tem patente. Ele não tem cavalos. Ele não tem armas. Ele vai diante dos ministros da guerra. E os ministros, ele mais dois, eram os três da guerra. Ele mais dois. E ele diz, e o ministro pergunta: você não passa de um bandido? Ele disse: passava. O que é que você vai fazer aqui? Aí ele contou a história: eu vi um camponês sendo assassinado por um rebelde. E o que é que você quer? Eu queria que o senhor me desse 1.500 homens. Mas você é louco. Você tem 800, mais 1.500, 2.300. Você sabe quantos homens tem o exército contra quem você quer lutar? Ele disse: sei. Quantos? 5.000. E ele disse: dá mais de 2 para 1. Eles têm canhões. Eles têm armas. Ele falou, e o cara do império disse: eu vou te dar arma. Deu arma enferrujada para ele, que não atirava. O exército dele vai lutar com foice, ancinhos, pá e flecha. O outro exército tem canhões, tem lanças, tem escudo, soldados bem treinados. E quando o general rebelde olha para aquele povo, ele diz: esses caras não vão chegar a lugar nenhum, estão nos insultando, nós vamos perder. E sabe o que aconteceu? Eles ganharam.
E quando eles voltam ao ministro da guerra, o ministro da guerra pergunta: como vocês conseguiram essa vitória? A resposta dele foi: porque dentro de nós havia uma convicção de que o que estava diante dos nossos olhos não era realidade. O que estava diante dos nossos olhos não era realidade. Se eles olhassem para o exército contrário e vissem 5.000 versus 2.300, eles têm canhões, eles têm lanças, eles têm flechas, eles têm escudo, eles têm armadura e soldados bem treinados, e cavalos. E nós o que temos? Pá, foice, ancinho, enxada e machadinho. Mas ele disse: quando nós olhamos para eles, nós não acreditamos que aquela era a realidade. E nesse momento nós fomos tomados de um ímpeto. E foi assim, gente. Os soldados desse lado estão todos em posição. Vão vencer, vão vencer. E os ex-bandidos desse lado, em posição. Só que o que aconteceu, pastor? Os ex-bandidos tomaram a iniciativa. E eles partiram para cima dos soldados com aquelas ferramentas de agricultores nas mãos. Quando os soldados começaram a ver aquilo, falou: que força é essa? Que força é essa? E o general gritando: não recue, não recue. E eles: que força é essa? E foram mortos. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: é assim que o diabo se apresenta. Ele se apresenta todo armado, ele se apresenta todo cheio de coisa, ele se apresenta todo alto, todo forte, ele se apresenta invencível. Olha para você e diz: é esse pequenininho aí. Só que esse pequenininho vai guerrear não na força do seu tamanho, mas na força de Jeová, o Todo-Poderoso, na força do Deus da guerra, na força do que nunca perdeu uma batalha. Eu acho que eu vou precisar de mais um culto para concluir esse capítulo. Vamos lá. Vou dar um pulo aqui. No dia seguinte, eu acho que você não vai dar muito glória a Deus nesse ponto. Me desculpa, mas foi a revelação do Espírito Santo. No dia seguinte, verso 18, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Olha para o teu irmão e diga: será que você está sendo castigado por uma violenta tempestade? Deus não vai te matar, Deus não quer te matar, Deus não quer a tua derrota, e Deus não quer a tua vergonha. É que para chegar muitas vezes onde Deus tem preparado, a gente tem que se livrar de algumas cargas. Isso quer dizer que você não vai conseguir chegar carregando algumas cargas. Pastor, será que o senhor pode nominar algumas cargas, pastor Zacarias, que a gente às vezes carrega? Amargura, carga. Falta de perdão, carga. Falta de confissão, carga. Falta de iniciativa, carga. Não acreditar em si mesmo, no seu potencial, carga. Medo, carga. Depressão, carga. Angústia e tristeza, carga. Desânimo, carga.
Vai pegando esses baús e vai jogando no mar. Vai jogando no mar. Olha que coisa linda. Onde eu parei? No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda esperança de salvamento. Sabe o que é isso? É o desânimo. Eles lançaram muitas cargas fora, pastor Paulo Marinho, mas esqueceram de lançar a carga do desânimo. E aquilo que você guarda poderá ser usado para te destruir. Quantos estão entendendo? Podem vir os músicos, por favor. Aleluia. Agora, isso aqui é fantástico. E quando eu falo de nós crentes, quando eu falo, às vezes brincando com a turma da internet, quando eu falo de quem nós somos em Cristo Jesus, e domingo de manhã na Santa Ceia, eu vou pregar sobre isso, o seu, o meu, o nosso poder em Jesus Cristo, no primeiro dia dos 21 cultos, para transformar nossas derrotas em vitória, diga amém. Meu irmão, nós precisamos entender isso. Por quê? Porque Paulo, de novo, nos ensina, cristiano, uma coisa poderosa e fantástica. A tempestade não pode calar a tua voz. Se a tempestade calar a tua voz, ela te afoga. A tempestade não pode calar a sua voz. No domingo, citando um outro texto relacionado com esse, eu disse, você não pode perder a sua identidade e a sua autoridade profética, porque você, em qualquer circunstância, morando em Nova Iguaçu, andando de ônibus, a pé, de carro, de moto ou de bicicleta, você é filho de Deus e é mais que vencedor. Mas aí o que acontece? O Senhor, olha Paulo, verso 21, diz o texto, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha para o teu irmão e diga, mas lá tinha um crente que não perdeu. Se tiver um crente que não perca, a vitória vai vir. A vitória vai vir. A vitória vai acontecer. Tem um crente lá chamado Paulo. Era Saulo, agora é Paulo. Deus mudou o nome. Está aqui, ó. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Não ouviram? Tinha um crente animado lá, tinha um crente que ainda tinha uma palavra de vitória. Aquela música que eu pedi, tudo certo? Está certo, então vamos lá. Glória a Deus. 22. Olhe para mim e diga, Paulo é um prisioneiro, mas a sua condição não roubou a sua posição de autoridade. O desemprego tem roubado a tua posição de autoridade. Uma guerra, uma luta, uma tristeza, uma dor, uma angústia, um divórcio, que não é o que cremos, não é o que gostamos, não é o que queremos. Mas existem situações que acabam roubando a nossa posição de autoridade. Aí o cara já vai lá para o bar, já compra logo uma cerveja, já mete no copo, tira uma foto e posta no Face. Porque lá naquela potroca aceita tudo, então posta lá. E aí Paulo diz, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. O prisioneiro está profetizando. Olha para o teu irmão e diga, você não acha que tem alguma coisa errada? Enquanto um prisioneiro profetiza, você que é livre em Jesus Cristo, está de boca fechada.
concordando com a situação, aceitando a situação, resignado à situação, chorando com a situação, triste com a situação, aborrecido com a situação, desviado com a situação, livre. E nessa condição, e tem um preso lá profetizando. Tem que terminar. Aleluia. Verso 23. Quem te falou? Porque, meu irmão, eu pareço ser muito crítico, né? Talvez seja. Mas quando você tem o privilégio, a oportunidade de ler as coisas que eu leio, de aprender com as pessoas que eu aprendo, de ouvir as coisas que eu ouço, de desfrutar das coisas que eu desfruto, através da leitura, através do conhecimento, porque você, o pastor, vai a congressos e senta para ouvir. Eu ouvi do meu pregador predileto, T.D. Jakes, quando um homem perde a habilidade de sentar para ouvir, é porque ele não ouve nem mais o Espírito Santo. Então, eu não vou só a congressos para pregar, eu vou para sentar, ouvir, e com alegria ainda carrego a mala dos meus colegas, porque eu aprendi com Jesus que se você quiser ser o maior, sirva a todo mundo. A gente quer ser o maior sendo servido, né? Tá? Que onde é que eu estava? Olha para o teu irmão e diga: anjo aparece no meio da tempestade. Diga, se você recuperar o ânimo, se você recuperar a fé, se você recuperar a alegria, se você recuperar a palavra profética da tua boca, se você recuperar a oração, se você recuperar a dedicação, se você recuperar os teus dons, se você recuperar o teu compromisso com Deus, pode ter certeza que no meio da tempestade, anjo vai aparecer para falar contigo o que Deus mandou falar, qual é o recado, o que vai acontecer, qual será o fim. Deus vai te falar. Porque anjo, espera. A gente acha que anjo só aparece em reunião de oração. Anjo só aparece no louvor extravagante. Anjo só aparece no monte. Anjo aparece em tudo que é lugar, meu filho. Inclusive no meio da tempestade. Espera aí. Põe a mão no ombro desse irmão aí, por favor. E fala, não sei se você vai receber, mas eu vou profetizar. Em nome de Jesus. No meio dessa tua tempestade. Ninguém acredita, ninguém espera, ninguém crê, ninguém confia, ninguém concorda. Mas eu creio e eu profetizo: vai aparecer anjo no meio da tua tempestade. Vai aparecer anjo no meio da tua tempestade. O anjo aparece, verso 24, eu tenho que ganhar tempo, eu vou pular isso aqui. E diz: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Aí ele fala uma coisa interessante: creio em Deus, que acontecerá do modo como foi dito. Creio em Deus, que acontecerá do modo como foi dito. Meu irmão, se Deus disse que vai abrir uma porta, você só tem que dizer: eu creio que vai acontecer como foi dito. Se Deus falou que vai julgar a tua causa, eu creio que vai acontecer como foi dito. Mas pastor, peraí, acho que o senhor está demais, Crer no que foi dito no meio da tempestade? Claro, porque crer sem tempestade é fácil. Até o capeta crer. No meio da tempestade, eu creio que vai acontecer como me foi dito. Porque quem me disse não mente, quem me disse é poderoso, quem me disse preserva o que disse, quem me disse vela sobre a sua palavra para vê-la cumprir, quem me disse é fiel. Quem me disse
disse para Abraão, em Gênesis capítulo 15, que o seu povo seria levado como escravo para o Egito, e depois de 400 anos seria liberto de lá. De Gênesis 15 a Êxodo 12, passam-se 600 anos. Se você não crê num Deus que cumpre promessa de 600 anos, eu lamento. Eu creio. 600 anos se passaram e ele fez. Você já está apavorado porque passou um ano. Já está apavorado porque passou 2, 3. Já está desesperado porque passou 5. Já está que eu vou desviar. Porque já passaram 7, meu irmão. Paulo disse: eu creio em Deus, que acontecerá como me foi dito. Devemos ser arrastados para uma ilha. Aí eu termino. Verso 27. Na 14ª noite ainda estavam sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, esse negócio de meia-noite é forte. Olha aqui, quando por volta da meia-noite, Fred. Quando por volta da meia-noite. Agora eles não estão, Paulo não está com Silas na prisão, descrito em Atos 16. Mas por volta da meia-noite, no meio do mar, lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois lançaram novamente a sonda, encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar dos navios marinheiros, baixaram o barco salva-vidas ao mar. Verso 28. Com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Porque a palavra de Deus diz que não cai de uma árvore nenhuma folha se não for da sua vontade. E eu termino. Ainda tem mais coisa aqui. Vamos, nos próximos dias eu volto. Eu quero voltar no verso 33. Põe a mão no nome do seu irmão, por gentileza. Já se prepare, os músicos podem vir, porque está na hora. Aleluia. Oh, glória. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas. Sinto lá a presença de Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. 2 coisas só eu termino. Repita comigo. Pouco antes do amanhecer. Diga, a primeira profecia que eu libero sobre a sua vida: aguarde a manifestação do extraordinário pouco antes de amanhecer. Há uma chave aqui. Há uma chave aqui. 36. O que, pastor? 36, depois eu vou para o outro versículo e termino. E aí eu vou voltar aqui ainda. É Deus. O que é que está no 36? Você quer chegar? Quantos querem chegar? Então está aqui, ó. 36. Todos se reanimaram e também comeram algo. Se reanima.
Davi se reanimou no Senhor. Se reanima. Reanima. Reanima teu coração. Reanima a tua fé. Reanima a tua expectativa, a tua esperança, as tuas convicções. Reanima a tua promessa. Reanima. E por último, quando estava aqui domingo passado, maioria, graças a Deus. Você se lembra que no domingo passado, eu só preguei 3 pontos, e eu terminei exatamente, cadê aqui? Eu terminei no capítulo 27, eu terminei aqui, começando a soprar suavemente o vento, vira a página. Capítulo 28. Aleluia. Lê comigo em voz alta o verso 13, aí começa, pastor Cacá. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando vento sul, prosseguimos. O vento sul sopra no capítulo anterior e sopra no capítulo depois, ou posterior. Põe a mão no ombro do seu irmão, por favor. Eu profetizo que amanhã, o dia seguinte, diga, eu profetizo que amanhã, o dia seguinte, vai soprar um vento sul. E você vai prosseguir. Você não vai parar. Você não vai se afogar. Você não vai perder a vida. Vai soprar o vento sul. Vai soprar o vento sul. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Segura na mão do seu irmão por 1 minuto, por favor. Uou! Glória a Deus. Ei! Aleluia. Está no meio do mar, sopra um vento norte. E diz o texto que ao soprar o vento norte, eles cessaram as manobras, eles ficaram à deriva. Eu disse domingo passado e quero repetir, todos nós em algum momento da nossa vida enfrentamos tempestade, enfrentamos ventos contrários, enfrentamos dia mau, enfrentamos dificuldades e dias difíceis. Mas o texto, eu acho isso fantástico, Deus não omitiu nada. Põe a mão no ombro do seu irmão, por gentileza, e diga, pode ser, campeão, que um vento nordeste esteja soprando sobre a tua casa, sobre o seu trabalho, sobre as suas emoções, sobre a sua vida financeira, sobre alguma área da sua vida. Mas aqui tem um princípio: o vento pode estar soprando, mas se você está firmado, está ligado, está dependendo, está crendo que Deus tem a resposta, você não vai ficar à deriva. Tem gente, irmãos, que por causa do vento está à deriva. Sinônimo de deriva, pastor, sem rumo, sem direção. O vento vai levar para onde quiser. Põe a mão no nome do seu irmão de novo, por favor, e diga em nome de Jesus. O vento só pode te levar para um lugar, para o outro lado. Você não vai ficar à deriva, você não vai perder o rumo, você não vai perder a direção. A luta está grande, o vento é forte, está soprando demasiadamente, eu sei, mas você não vai ficar à deriva. Pastor, e por que eu não vou ficar à deriva? Está preparado para receber? Você não vai ficar à deriva, porque apesar do vento, apesar da força do vento, o Senhor está segurando nas tuas mãos. Oh, aleluia! Dá um grito comigo. Minhas mãos estão seguras em Deus. Por isso, o vento é forte,
A luta é grande e o diabo espera que eu fique à deriva. Diga, ficar à deriva é perder o rumo da casa, dado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Essa aqui está na Bíblia. Aonde, pastor? Tiago. Primeira carta do apóstolo Tiago. Primeira não. Na carta do apóstolo ao Tiago. Apóstolo Tiago. O que é que eu disse? Diga. O vento não pode me arrastar. Por quê, pastor? Olha aqui. Segura aí, ó. Porque isso é fantástico. Isso é lindo. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Olha, põe a mão no ombro do seu irmão e diga, meu irmão, você pode resistir. Diga, você pode resistir. Na verdade, a tua vitória está em resistir, porque a palavra de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista que ele recua. Resista que os teus inimigos recuam. Outro dia eu vi um filme interessante. Um homem disse, um guerreiro. Era um filme épico. Datava do ano de 1703. A China estava numa guerra civil. E ela havia sido, e o país estava dividido. Rebeldes tomaram cidades importantes de um lado e o império estava ameaçado, mas ficaram com algumas cidades do outro lado. E o título do filme era Os Três Homens da Guerra. E um desses três homens, ele era nada mais que um líder dos bandidos. Ele era o líder dos bandidos. Mas, por causa de uma situação que ele viu, quando um rebelde pega um camponês e o mata, e o assassina, só por ele ser camponês. Ele comete essa covardia. Quando ele viu isso, dentro desse homem emerge uma sede de justiça. E ele reúne os 800 bandidos e diz, nós temos que lutar pelo nosso país. Nós não podemos permitir essa situação. Nós não podemos concordar com ela. E ele vai de Deus. Ficar à deriva é perder a visão da promessa. Ficar à deriva é se esquecer do que Deus falou a teu respeito. Você não vai ficar à deriva para desespero do diabo. Você não vai ficar à deriva. E sabe por que Deus nos deu um tema extraordinário? Para você não entrar o ano à deriva. Porque tem gente que entrou o ano à deriva. Ontem eu preguei sobre... Terça-feira, eu preguei sobre Caleb. E ao estudar eu me lembrei de Caleb. Por quê? Porque diz o texto que ele chega para Josué e diz, 45 anos há, desde que o Senhor, por boca de Moisés, falou acerca de mim e de ti. Olha para o irmão do lado e diga, isso é fantástico. 45 anos dando volta no deserto. 45 anos esperando a promessa. 45 anos no meio daqueles murmuradores. Mas Caleb não permitiu que a sua fé ficasse à deriva. Balança o ombro do seu irmão e diga, meu irmão, não permita que a sua fé fique à deriva. Eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, pastor, mas o meu marido me abandonou, não é para ficar à deriva. Mas o meu filho está nas drogas, não é para ficar à deriva. Por quê, pastor? A única esperança que teu marido tem, depois de Deus, é você. A única esperança que teu filho tem é você, não é o traficante. A única esperança que a tua casa, que a tua vida tem é Deus. Não permita que nenhum homem deixe você à deriva. Meu namorado terminou comigo, agora eu estou à deriva. Tem gente à deriva, estou na pista.
Estou na pista e naquele versículo: que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não fique à deriva. Onde eu parei? Glória a Deus. Aí diz o texto que eles ficaram à deriva, arrastados pela tempestade, e cessaram as manobras. Dá o tom aí, irmão. Essa eu vou falar cantando, apesar de ser desafinado. Não. Põe a mão no ombro do crente aí, recebe. Diga para ele: recebe, crente. Diga mais forte: recebe, crente. Diga para ele: o texto diz que, como eles não podiam resistir o vento, eles cessaram a manobra. Isso quer dizer o seguinte: em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Libere a palavra, profetiza sem parar. Um escape, um instante, a cura, a recompensa vem sem demora. Num escape, um instante, a cura, a recompensa vem sem demora. Não pare de lutar, não pare de lutar, não pare de insistir, não pare de pedir, não pare de bater na porta, não pare de adorar, não pare de trabalhar, não pare de crer. Você não é discípulo do pagodinho. Na vida do crente não tem: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem leva a minha vida é Jeová. Quem leva a minha vida é o Senhor. Quem leva a minha vida é a palavra de Deus. Quem leva a minha vida é o Pai. Olha para o lado e diga: não pare de lutar. Não fique à deriva. Não pare de lutar. Diga: não entregue os pontos. Não entregue as forças. Não desista. Não desista. Não retroceda. Não deixe o vento te levar. Porque o vento não sabe o que Deus tem para você. Ele não pode te levar. Ele vai te levar para longe do que Deus tem para você. Eu já podia parar, mas eu vou continuar mais um pontinho. Amém? Ainda tem uma coisa aqui no verso 15, que diz assim: o navio foi arrastado. O extraordinário de Deus não vai deixar a tempestade te afogar. Olha para alguém e diga para ele, por gentileza: o extraordinário de Deus não vai deixar a tempestade te afogar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Eu parei no verso 13. E o interessante, não vou te contar não. Se você ficar comigo até o final, e eu não vou me demorar mais do que 2 horas. Se você ficar comigo até o final, meu Deus. Se você ficar comigo até o final, você vai descobrir que aquele que no domingo retrasado, eu terminei a mensagem falando, verso 13, começando a soprar suavemente o vento sul. E eu já vou te mostrar que no final dessa situação, soprou de novo o vento sul. Isso está na Bíblia, pastor? Já vou te mostrar. Aleluia. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Quer dizer, o vento sul
foi um pequeno refrigério. O vento sul foi uma pequena vitória. O vento sul foi um pequeno alívio. Porque logo entrou, diz o texto, um vento nordeste. Muito forte, chamado nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. O navio foi arrastado pela tempestade, Fernando, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Quem não quer sucumbir à tempestade? O texto que lemos fala de um navio que de repente